E aí, pessoal, essa é a primeira edição do Formiga na Tela. Aproveitando a estreia de Interestelar, hoje a pauta é Christopher Nolan. Para quem porventura não assistiu algum filme do Nolan, que a gente for falar aqui, a gente vai soltar spoilers, tá? Então já fique avisado, a gente recomenda, se você não viu, assista e depois volte ao programa para ouvir nossos comentários, que não vai ter como comentar sem soltar spoilers. Bom, o Nolan ele nasceu em 1970, né? Ele é londrino, né? Mais um diretor britânico aí dando as caras em Hollywood. O legal é que assim, ele é formado em literatura e foi na faculdade que ele começou a ter ele já parece que desde quando era jovem ele tinha aquela mania que muitos diretores têm, né? De ficar filmando bonequinho, action figure. Mas foi na faculdade que ele começou a ter as influências dele, né? A gente pode perceber influências do Kubrick, do Hitchcock, tem muito Hitchcock nos filmes dele, né? Principalmente a questão de como ele filma e como ele bota o mistério e como esse mistério vai evoluindo ao longo da trama para só no final tudo ser amarrado, aliás, até muito amarrado, né? Qualquer pontinha que ele coloca, por mais simples que seja, ele consegue amarrar. Do Malick tem uma coisa que para mim é muito estética, assim, na composição estética dele, que são aquelas imagens bem aproximadas, né, uns detalhes, de repente, ou de uma coisa só passando. Então você vê muito na Amnésia, nas horas que ele lembra da mulher, assim, são imagens, cortes muito rápidos, assim. O Nolan acho que é declaradamente fã dele, né, eu já vi ele falar algumas vezes. Foi na faculdade que ele começou a fazer os curtas, né, o primeiro dele foi Tarantella, esse daí acho que foi antes da faculdade que ele chegou a fazer. Depois ele teve o Lacerne e depois o que é o curta que a gente consegue ver no YouTube fácil é o Doodlebug, né? Esse daí ele fez na faculdade. Eu acho sensacional. Já começa aí ele brincando muito com o conceito de fractal. Não sei se era a ideia dele, mas esse negócio fractal, né? Tipo que conforme você mais vai indo a fundo, ele vai se repetindo, né? Então, no Doodlebug você tem lá o cara caçando algo, quando vê é o próprio cara, e quando vê esse próprio cara estava sendo caçado por um outro maior. Então, você não tem nem início nem fim. E isso eu achei bem interessante, é um conceito que ele vai levar depois para a Origem também, e querendo ou não, até mesmo na Amnésia a gente tem uma brincadeira com isso, e depois no Interstellar, só que de uma maneira física mesmo. Na questão do Hitchcock, né, o Following e o Amnésia, assim, é bem óbvio, né, a questão do final, de você ter um personagem que vai numa jornada e segura o público para a gente saber, para a gente descobrir o que vai acontecer a partir de um acontecimento inusitado, né? No caso do Following é um escritor, né? Que é um escritor cujo hobby é seguir as pessoas, né? Descobrir histórias a partir do hobby que ele tem de seguir as pessoas. E o Amnésia, a questão de você compor o quebra-cabeças da história do personagem junto com ele, já que ele tem aquele problema que ele não retém memórias a partir de 10 minutos. E a gente tem aquela coisa que quando vem para o Brasil, o título em português acaba estragando, porque o nome original do filme é Memento, e aqui virou Amnésia. E tem um trecho no filme que o personagem do Guy Pearce, ele fala, o que eu tenho não é amnésia, o que eu tenho é uma outra Mais de uma vez, né? Mais de uma vez, acho que essa frase é dita no filme. Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito no Following, bom, primeiro que assim, como você tinha falado do Hitchcock, o Following é o mais Hitchcockiano, se eu posso dizer assim. Ele tem, bom, primeiro a estética, além do filme ser branco e preto, que já nos remete esteticamente à época do Hitchcock, eu acho que é talvez um dos thrillers mais tensos, talvez, pelo menos na parte do mistério, não na parte da ação, mas nessa parte do mistério, essa intriga, o que vai acontecer, na pele do personagem, o que vai acontecer. E sobre o Amnésia, o filme, assim, ele é uma aula de roteiro, né, na verdade, de montagem, porque assim, se você pega o filme cronológico, né, que ele é todo quebrado, se você pega ele e monta ele numa sequência cronológica, a trama não é interessante, né, Sim, porque os pontos de virada, eles não funcionam. Se você pega o Amnésia na ordem cronológica tradicional, dá para perceber que existem alguns pontos desse roteiro que existem até alguns furos.
Isso eu acho que todo mundo percebe. Como a maioria dos filmes do Nolan, eu acho que ele não prima assim pela perfeição no roteiro e sim pela experiência. Porque você vai perceber isso só depois que você reassistir o filme, né? Não tem como você perceber na primeira vez, porque você é levado pelo caminho do personagem. É a história do roteirista do Silêncio dos Inocentes que falava, né, que aquilo que o público não percebe de primeira, ele vai perceber só à noite, quando ele estiver abrindo a geladeira de madrugada. Isso pode. Isso pode, exatamente. E assim, a segunda obra dele, filme pequeno, né, um filme muito pequeno, um filme barato, para os padrões hollywoodianos, barato, quer dizer, não dá nem para considerar um filme hollywoodiano, né, na verdade. Ele é aquele independente pelo padrão americano, né? Sim, independente pelo padrão americano. Tem ali, acho que é 4 milhões, 3 milhões, uma coisa que é um valor minúsculo para Hollywood. Mas mesmo assim é um salto e tanto para quem fez o Following com dinheiro de amigo, né? Exatamente, sem falar que o Following, os atores eram amigos, né? Tanto é que o protagonista que faz o escritor é o mesmo que faz o curta, o Doodlebug. Eu acho que o pai dele aparece, né? Ele é meio um chefe de polícia. Sério? O pai dele aparece. É bem filme de estudante mesmo. A mãe dele fazia... eu já vi ele falar, a mãe dele que fazia os lanches para a equipe, assim, que ele filmou só de final de semana, né? Eu lembro que eu fui ver, assim, passando uma sessão no CCBB, de primeiros filmes de diretores, assim, faz já um tempo. E aí você vai, né, esperando, pô, tava na faculdade, né, você tá esperando, você fala... Cara, esse cara tá já me humilhando. Eu tô tentando fazer um curta, eu sei que não vai ficar tão legal, aí o cara vem e humilha, assim, faz um filmi desse. Não, e assim, o orçamento foi $6 mil. Sim. $6 mil, tipo, meu... o dinheiro do Del Mariachi, né? É verdade. Mas assim, eu acho que o Amnésia, ele foi o salto do Nolan. Não digo nem em termos de qualidade, porque assim, eu gosto muito do Following também. Em Amnésia dá pra ver uma evolução do diretor, mas o salto que eu digo assim, foi o Amnésia que mostrou quem é o Christopher Nolan para Hollywood. E fez Hollywood ver ele um novo diretor com muito potencial. Tem aquela história que o Amnésia no começo ele tentou vender para as grandes, né? E acho que foi depois de Sundance e ele não foi escolhido, assim. Aí o Soderbergh lá, ele falou, quando um filme com Amnésia não é escolhido, é que você sabe que a indústria está com problemas. Né? E aí o Soderbergh foi lá e selecionou ele porque é produzido pelo Soderbergh e o Insônia, que é o próximo filme dele, que é uma regravação de um filme norueguês, né? You and I share a secret. We know how easy it is to kill somebody. He will torment you. Can't be easy after 3 days of no sleep. Are you seeing things yet? Those little tricks of light. He will get inside your head. I have great respect for your profession, but the situation isn't yours to control, Will. Acho que chega a ser uma regra, né, que todo diretor estrangeiro em Hollywood, ele tem que passar por uma prova de fogo, que é fazer um remake, né? No caso do Insônia, eu acho que o Nolan se saiu super bem, porque se você pega a filmografia toda dele, você vê que existe uma coerência na escolha dos tópicos, das preocupações, das coisas que ele discute. E é super difícil o cara conseguir imprimir essa marca num filme que veio completamente encomendado, que não é um projeto realmente dele, né? Esses primeiros filmes dele, eles mostram bem como ele gostava de trabalhar com o protagonista muito falho, né? Sim. Sempre o protagonista, ele tem algo que vai levar ele, que vai afundar ele, assim. Nunca é um mocinho, né? Na verdade, muitas vezes ele é até um vilão, né? Sim. O caso da Amnésia, ele a gente descobre que ele é o vilão, na verdade, no final. Ele é o vilão da história, assim, né? Da própria história, né? Isso é muito louco. Mais ou menos, eu acho que cabe uma discussãozinha, né? Eu acho que todos ali estão envolvidos numa tramoia só e ninguém é... Mas assim, o legal nas histórias do Nolan é isso, você não tem o bonzinho e o malvado. Na verdade, você tem todo mundo com tons de cinza, né? Sim. Nenhum é 100% bom, nenhum é 100% mal. Uma outra coisa legal da gente perceber nos filmes do Nolan, e pegando Insônia como exemplo, é que você tem a trama A dos filmes, e daí você vai seguindo a trama A, e no meio aparece uma trama B, uma trama C, uma trama D, e essas tramas acabam sendo tão interessantes ou mais que a trama A, né? E eu acho que
o charme do Nolan, a parte autoral do Nolan nos seus filmes, é justamente essas subtramas acabam se sobressaindo da trama A. Então no Insônia você tem uma trama A, que é a investigação do assassinato da garota, a trama B, que é o Al Pacino tendo aquele dilema com o parceiro, a trama C, que ele matou o parceiro, agora ele tem que impedir que a personagem da Hilary Swank investigue ele. Então, assim, tudo isso dá um charme para a trama A, porque a trama A é simplesmente uma investigação. Sim. Aliás, quase todos os filmes do Nolan têm uma trama A, entre aspas, básica, e a trama B que é o interessante. Eu acho que tem mais uma coisa interessante para citar, que é justamente a presença do Robin Williams, que desde o começo a gente sabe que é o assassino, né? Isso não chega nem a ser um spoiler, né, para quem não viu o filme. E outra coisa, a própria figura, não só pela questão do ator, que, sei lá, mais conhecido por comédia e tal, fazendo um filme de virada. Tem a questão também que o Robin Williams tem cara de bonzinho, né? E ele é realmente um grandíssimo desgraçado, né, no filme. Então ele já faz essa inversão aí. Por outro lado, você tem o Al Pacino, que no filme ele tá com cara de vilão, né? Ele tá com aquela cara de cansado, tal, de policial estressado e tal. Então, existe uma inversão, assim, até parecida com o Era Uma Vez no Oeste, né? Com o Henry Fonda e o Charles Bronson. É verdade. É legal que se essa é a prova de fogo, né? Eles já puseram Robin Williams E Al Pacino, que são atores de alto calibre. Sim. E fazendo uma coisa que até então eu pelo menos nunca tinha visto, que era o Robin Williams, o vilão, assim, né? Ele é uma presença maligna no filme. Na verdade, eu acho que aqui no Insônia a gente já tem definidos os pontos que o Nolan vai trabalhar sempre, né, nos filmes dele, que é essa questão da identidade e da ambiguidade dos seus personagens, né? O Insônia foi o primeiro trabalho dele, de fato, em Hollywood, né? Hollywood como nós entendemos. E, assim, você pega... Insônia foi o terceiro filme dele, né? O primeiro foi o Following, $6 mil, nada, né? Feito em casa. Feito em casa, exato. Depois teve o Amnésia, filme pequeno, ganhou notoriedade, chamaram ele para fazer o Insônia, e logo depois dão um Batman para ele, ou seja, dão uma franquia, e não qualquer franquia, né? O Batman tava no ostracismo, né? Depois do Joel Schumacher que afundou, então eles confiarem em um diretor, querendo ou não, iniciante, para revitalizar uma nova franquia, isso é uma coisa, assim, admirável, até mesmo porque é o seguinte, uma qualidade que o Nolan tem muito não é só na direção, mas também no roteiro, né? Ele e o Jonathan Nolan, irmão dele, eles sempre estão lá juntos escrevendo, e o roteiro deles é muito bom, porque foi pelo roteiro deles que eles convenceram a Warner a entregar o Batman. O que ele fez que foi legal foi que ele... que tava todo mundo morto, né? O mundo do Batman tava morto com o Batman e Robin, né? Ainda tinha aquela coisa da palhaçada. Aí acho que também tem uma coisa do X-Men, do Bryan Singer, ter falado, não, peraí, dá pra fazer filme de super-herói legal. Sim. Aí acho que a Warner foi primeiro atrás do Darren Aronofsky, né, que ele tinha o projeto do ano 1, que eu lembro dele da entrevista, falando assim, que ele tava fazendo o ano 1, só que ele queria fazer um filme totalmente realista. Então o Batman não ia ser não ia se vestir de morcego, ia ser um cara só com uma roupa preta e tal, que é bem o começo do filme do Nolan, bem né? o começo. Então ele fez esse roteiro, assim. Só que aí alguém olhou, né, e acho que na mesma época deviam estar fazendo Superman, né, que era outra descaracterização, assim. Aí alguém falou, não, peraí, calma, né. Aí o Aronofsky acabou saindo, entregaram pro Nolan, e eu acho que ele aprendeu, o Nolan, ele tem uma qualidade como um diretor grande, que ele saiu de filmes assim, a gente tá falando de tramas de detetive, tramas pequenas. Ele saiu para fazer blockbusters porque ele entendeu como lidar com o estúdio. Ele, ao contrário, de repente, de outros diretores, você entregava um negócio e o cara já queria pôr a marca dele, né? Você vê que foi isso que o Tim Burton fez nos Batman. O Aronofsky, que era um projeto até que parece ser bem legal, assim. Tinha o dedo do Frank Miller também. Tinha, né, por causa que ele era bem mais Bem ligado ao ano 1, né? assim. Seria legal como uma graphic novel daquela série O Túnel do Tempo. World, né? Seria legal, mas pô, eu quero ver um filme do Batman. Eu quero ver o cara lá, é interessante, mas eu queria ver o Batman. E aí eu acho que o Nolan, ele soube falar, não, peraí, o que eles querem? Eles querem um filme do Batman? Então eu vou fazer um filme do Batman, realista, com a minha cara. Sim. Mas trabalhando dentro da lógica do estúdio. Mas aí que tá, ele chamava atenção pela questão autoral. Sim. E daí depois ele passou a chamar atenção pela questão autoral e estúdio.
né? Uma coisa que, assim, de cabeça que eu me lembro, outro diretor que conseguiu a mesma proeza, não com o mesmo alcance de bilheteria como Nolan, foi o Clint Eastwood com a Warner. Sim. O Clint Eastwood, ele conseguiu, né, ter uns acordos com a Warner que ele consegue fazer os filmes dele e que a Warner, assim, deixa o cara livre, né? Antes, o Clint Eastwood fazia filme dele e intercalava com Dirty Harry, né? Então, Warner, vamos fazer o seguinte, eu faço o meu filme, você me dá dinheiro para fazer o meu filme, em troca eu faço um Dirty Harry, depois o meu filme, Dirty Harry, meu filme. Eu acho que o Nolan é o cara meio dos sonhos para os estúdios, assim, porque ele é o cara que... Acho que o Spielberg foi no passado, porque você sempre vê os estúdios, de repente, apostando uns diretores que são muito bons, mas que não dão dinheiro, assim. E o Nolan é o Midas, né, para os estúdios, porque ele traz filmes com conteúdo, por mais que você não goste de Christopher Nolan, que tem gente que não gosta e tal, não dá pra negar que o cara faz um filme de qualidade. Sim. Né? Os filmes do Nolan têm qualidade. Que ele busca fazer algo diferente. Assim. Exato. A questão que eu acho, cara, é que o Batman caiu como uma luva pra ele justamente por ser da Warner, e a Warner tradicionalmente dá um pouco mais de liberdade pra galera. Se ele fosse, sei lá, pegar um filme da Marvel, por exemplo, não ia ter como ele fazer. Não ia. Os estúdios Marvel nunca, até Fox, acho que... Exato. He's complacent, he's predictable, he's boring. A real magician tries to invent something new that other magicians are going to scratch their heads over. I suppose you have such a trick, Mr. Baldwin. That's you do. It's one they're going to remember before. Bom, e assim, o grande truque, uma coisa que eu gosto... eu sempre gostei muito desse filme. Na época que eu vi esse filme, eu estava trabalhando numa locadora e eu recomendava para todo mundo que chegava, que eu tinha gostado muito. Além do filme ser muito bom, ser incrível assim, eu gosto muito de ficção científica. E ele é uma ficção científica de época, coisa que, se eu for puxar da memória, eu puxo o Frankenstein do Kenneth Branagh, quer dizer, qualquer Frankenstein, né, na verdade. Mas você não tem ficção científica de época, você tem ficção científica futurista. E então é muito legal você ver essa estética, né, do século XIX e uma ficção científica bem feita. E ainda mais que brinca com a história do confronto do Nikola Tesla com o Thomas Edison, que estava correndo no momento, né, a corrente alternada, a corrente contínua, né. O filme ele é a adaptação de um livro do Christopher Priest. Eu não sei se chegou no Brasil, eu procurei, não achei. Mas aí o grande truque, de novo, ele volta com aquele negócio. A gente acompanha os dois protagonistas, né? E nenhum deles é bonzinho também, né? Assim, na verdade eles começam, a gente pode até dizer que eles começam bons, entre aspas, e a rivalidade entre os dois faz com que cada um vá caindo em trevas. Bom, agora um spoiler gigante para quem não assistiu, né? Quando ele começa a se clonar, entra aquele dilema, né? Mas... eu estou me clonando com a máquina Tesla e quando eu matar a minha cópia, eu estou matando a cópia ou estou matando a mim mesmo? Quem vai surgir do outro lado, né? Quem vai ser ovacionado pelo palco? É um filme que ele dá muita margem à interpretação, muita margem para debate. O filme ele explica tudo, mas aquele negócio, o pessoal critica que o Nolan explica tudo. Ele explica tudo para a trama se fechar, mas isso não impede que a trama não te dê linhas de pensamento. Claro, claro. E o Grande Truque é um dos filmes dele que mais dá para você ter isso. Eu adoro o Grande Truque. Muita gente critica, eu acho que o filme que tem mais isso de explicação deve ser A Origem. Uhum. Porque ele é muito complicado e ele é muito grande, o filme. Então você vê que os caras deram, não sei, 160 milhões, um número muito alto, falaram, mas... não vai ser aí um negócio que ninguém entende, né? Então ele tem a necessidade de se explicar bastante, até horas assim que você fala, agora tá um pouco demais, até pode ter uma horinha ou outra, assim, mas são coisas que você, pelo menos eu entendo completamente o cara fazer. O grande truque, até por ser um filme menor, e ele tem muito menos isso, e ele dá, e mesmo isso na Origem vale, assim, que é você tá ali, tem um cara te explicando, mas ele não tá te explicando também tudo, ele não tá te explicando, por exemplo, essa questão, quem é que sai do outro lado, aí você fica tipo, é uma coisa que você vai pensar depois, você depois pensa, eu tava vendo um filme de época até um dado momento, e de repente ele vira uma ficção científica. Ele é um filme que ele muda de gênero no meio, e aí depois eu fiquei pensando, ele é tão bom esse filme,
é sobre um cara que é tão obsessivo em passar o outro que ele transforma um filme em ficção científica. Ele faz o impossível para conseguir ganhar do outro. Fora a escalação do David Bowie como Tesla. Sensacional. Isso é uma coisa assim que, sabe, você não espera o David Bowie aparecer. Uma coisa legal nos filmes do Nolan é que é o seguinte, o personagem ele passa por momentos e por questões tão profundas, tão até sombrias, por assim dizer, só que a gente não sente, a gente não sente tão pesado o filme. O filme tem uma fluidez tão boa e te prende tanto pelas tramas que você não sente aquele pesado, mas se você para pra pensar, são dramas muito pesados. Imagina, o cara sempre ter que se matar, né? Toda vez que ele vai fazer o truque para ser ovacionado, sempre tá se matando. O personagem do Christian Bale, ele não tá vivendo uma vida completa, então ele também, querendo ou não, ele tá se matando. O personagem do Cobb, né? O personagem do Leonardo DiCaprio na origem, ele sempre tem que carregar na consciência dele que ele matou a mulher, ele fez a mulher se suicidar. O filme vira uma experiência. Sim, é uma experiência. Sim. Parece que você, você vê o filme, as pistas já estão todas lá, você não precisa mais ficar pescando, assim. Você volta para ver outras coisas, você volta para, depois de passar aquela experiência, que é quase transcendental, assim, vendo o filme, daquelas imagens e o negócio, o cinema que te pega, assim, aí você quer ver mais, pra entender melhor os temas, entender a história, você meio já pegou, assim, né? Assim, tem muito também de, sei lá, o olhar de algum personagem assim para outro e tal. Por exemplo, você não sabe, você tá assistindo a primeira vez, você não sabe qual vai ser a ação daquele personagem. Aí, ok, você vai ver a segunda vez, você vê que o olhar já traiu o cara, né? Sim. Tem alguns pontos dele que eu particularmente não gosto, que assim, eu não vejo ele como um bom diretor de ação, de cenas de ação. Assim, ele consegue fazer situações muito boas. Então, como você falou, a perseguição lá no Dark Knight, o próprio caminhão virando, ele consegue construir ações bem legais. Só que a partir do momento que a ação muda de contexto, ele já se atrapalha. Então, as cenas de ação nos próprios filmes do Batman, elas não são boas. Assim, ação mesmo, o Batman lutando contra os caras. É muito cortado, planos muito próximos, você não entende. A do Batman Begins é terrível, cara. A do Batman Begins é terrível. Não dá pra entender nada. A do Cavaleiro das Trevas ele melhora um pouquinho, mas mesmo assim ainda fica mais ou menos. Acho que talvez a melhor cena do Batman de luta, assim, Batman contra um oponente, é ele contra o Bane no terceiro. Bom, primeiro a coreografia tá bacana, tá simples, mas tá eficaz. E o som dessa parte, a sonoplastia, você não tem trilha sonora, mas todos os sons diegéticos que tem na cena compõem uma trilha, né? Então aquele soco seco do Bane, você sente o peso do Bane pelo som. Então aquela cena tá muito legal. Você pega a primeira luta do Batman com o Bane no Cavaleiro das Trevas Ressurge, você não tem simplesmente só os dois trocando porrada. Você tem uma puta fotografia, você tem uma puta direção de arte. Então tudo isso acaba fazendo com que, sei lá, você deixa passar. Você nem percebe, na verdade, de tão legal. Você não percebe. Ele é um cinema mais seco, né? Ele não é um cara de firulas de câmera e tal. E aí ele compõe ela muito bem. Aí já outras, eu não sei, ele não chama atenção para elas. Assim, eu acho que de fato ele não... ele tem uma falha em dirigir determinados tipos de cena de ação, mas é uma falha que não estraga o filme dele. Isso é bom. Sim. Se ele de repente fizesse um filme que chama Bruce Lee, né, aí não ia ser o diretor indicado. Exatamente. You're the best pilot we ever had. Get out there and save the world. Everybody ready to say goodbye to our solar system? To our galaxy? Here we go. Bom, o Interstellar, assim, era meu filme mais esperado do ano. E quando eu descobri que tinha a consultoria do Kip Thorne, que ia ser baseado em muitas teorias dele, aí pronto, aí tem Call My Money, não. Aí o cara me chamou de fato. Bom, para quem não conhece, o Kip Thorne ele é um físico teórico, né? Os trabalhos dele contribuíram muito na área da astrofísica e na parte de
na parte da física relativística, né, que trabalha com conceitos do espaço-tempo. E assim, daí você pensa, poxa, o Nolan, que é o cara sério, um cara que gosta de tratar os assuntos de uma maneira coerente, né? Ele não é um cara que joga muitos deuses ex machina, né? Ele é um cara coerente. Mas agora ele está pegando uma ficção científica com teorias que existem, de fato. E ainda mexe com um buraco de minhoca, tal, que normalmente no cinema, assim, não é utilizado da maneira séria. Os efeitos relativísticos não são levados em consideração. Já no Interstellar, então uma coisa que eu gostei muito no filme é que é o seguinte, você tem os conceitos da hard science e da soft science, né? E onde a soft science, a ciência é usada como desculpa para a história acontecer, né? Então, a ciência não precisa ser exata, né? Então, por exemplo, Looper trata de viagem no tempo, é uma ficção científica, só que, assim, é uma ideia usada unicamente para você ter um filme onde o cara no futuro quer tentar matar ele no passado, e assim, o que é legal, isso não quer dizer, não é porque o filme é soft science quer dizer que é ruim, não, de maneira alguma. É meio como, Star Trek. Star Trek é um filme que eles viajam pelo espaço, tal, com uma ciência totalmente inventada, assim. Sim. Mas o legal é ver eles conhecendo outros e ter as questões filosóficas envolvidas, as questões sociológicas. Mas vamos combinar também, cara, que assim, não falando que um é melhor e o outro é pior, mas no hard science, e principalmente no Interestelar, que você tem um drama humano, é muito mais difícil você fazer um hard science coerente, né? Sim. Muito mais. Então, no mínimo você olha para aquilo, quando você vê aquilo, pô, o cara... É especial. Quando você vê hard science bem feito, assim, Exato. Um filme bom. Assim. Sim, então aí você fala, no mínimo o cara pensou mais, o cara pesquisou mais, etc. Então... Até na origem mesmo, a origem, por mais que não use uma ciência verdadeira, ele cria o conjunto de regras, o conjunto de leis daquele universo dele, e os plots, né, os twists da plot do filme são causados por essas leis do universo. Então, os personagens têm que se adaptar a essas leis e não ao contrário, né? Na soft science, não. Na soft science, a ciência, as leis do universo se adaptam ao que o personagem precisa no momento. Na hard, não. O lado da lógica aí também está sendo questionado, essa coisa a decisão puramente lógica, às vezes, te leva a lugares tenebrosos, assim. O Michael Caine era o cara que estava fazendo negócio lógico. E aliás, até a figura do Michael Caine toda paternal no começo e tal, ao longo do filme também, e depois você descobre que o cara estava mentindo o tempo todo. Né? Isso já é uma... Filha, mentiu pra filha, exatamente. E esse era o plano que é terrível, né? Que assim, é um plano muito mais... É tipo Ozymandias, né? Exatamente, desesperador. Uma coisa que o filme está sendo bem criticado, emocional, descambou para emocional. Isso é uma crítica que normalmente eu tenho para histórias de ficção científica, que é quando eles têm que botar algo emocional que sobressai a ciência. Normalmente eu vejo isso, eu faço uma crítica a isso, porque isso acaba estragando a história. No caso do Interstellar, isso acrescentou. Por quê? Porque tem todo aquele lance de, quando eles estão naquele planeta que orbita um buraco negro, a cada hora que eles passam lá, são 7 anos na Terra. Então, pro cara que quer voltar para ver a família, ele tem que fazer as coisas muito rápido, porque senão não vai dar. Então, essa ligação emocional foi que deu emoção, de fato, essa parte, sim, emoção no sentido de você ficar tenso. Né? Poxa, cara, vai logo, porque a cada minuto que você está passando um mau tempo aqui na Terra. Aumentou consideravelmente o conflito, né? Sim. Já existiu o conflito, você tem um personagem que desde o começo ele já está hiper, mega insatisfeito com a vida que ele leva. Ele queria estar envolvido com ciência, ele queria estar voando, ele queria ser astronauta e tal. E ele não pode. Ele é obrigado a fazer uma das coisas mais, assim, comuns, né, que sobrou no mundo. E aí o que acontece? Aparece a missão. Puta, eu vou viajar e tal, vou viajar pelo espaço. Assim, você pensa, pô, é o que o cara queria. Tá, só que tem o conflito dos filhos. Sim. E aí você chega na questão do buraco negro aqui e, nossa, essa mesma coisa já é potencializada. Então, aquela pegada emocional, pô, estou abandonando meus filhos, ela dá um pique pro filme assim gigantesco. Ela empurra, é a questão emocional que empurra o filme. Sim. Não é nem o desastre ambiental, não, né? É muito mais a ligação dele com a família. É saber que os filhos não vão conseguir, sabe? Então, é essa emoção, assim. E aí sim, aí ele sabe disso, aí ele pensa, e olha quantas famílias devem estar passando a mesma coisa. Tem uma cena do Matthew McConaughey, assim, o Matthew McConaughey ele tá ótimo nesse filme, ele tá carregando muita coisa.
E daí tem aquela parte onde o filho tá mandando a mensagem via vídeo para ele e o neto dele, o primeiro neto dele morreu. E daí ele ouvindo aquilo, imagina só, para um cara não presenciar o crescimento do filho, o filho se tornando pai, o filho perder o filho dele, né? Do lado dele. Ele não tá do lado dele, tá longe, a filha dele ainda odiando ele, né, por causa do passado. O filme é uma hard science, e é uma hard science com um lado emocional muito forte, que se não fosse por ela, a hard science não seria interessante. Então, eu acho que ele é um filme que ele tem muitos paralelos com o 2001. Tem, o uso tem. da hard science, o 2001 é muito mais propositadamente tão frio, Ele é frio. porque é pra ser frio. Agora, esse filme é pra ser quente. Isso, porque, exato. Porque é importante pra essa história, que é uma história de sobrevivência. O meu amigo, ele tá muito empolgado com o filme, ele falou: cara, esse é o Armagedon sendo feito certo. Mas não tem um meteoro, não tem nada. Ele falou: não, cara, a humanidade vai acabar e a gente tem que... Só que ela não vai acabar, tipo, chegou um negócio, puf, acabou, assim. Ainda bem que ele não é que nem o 2001, porque o 2001 é o 2001 e tá ótimo, assim, Sim. sabe? E esse é o Interstellar, é um outro filme com um tema parecido que toca nas mesmas notas, só que a música é diferente. Agora, a gente tá falando bem pra caramba do filme, mas a gente tem que entrar naquelas... Sim, naquelas os poréns. os poréns, Tem os né, poréns. cara? Que a gente tem, acho que a gente tem uma... Não digo que é uma virada, né, mas assim, um belo impacto emocional justamente quando morre o personagem do Wes Bentley, né? Ali, e eles voltam para a nave e já passou 23 anos. Essa é o primeiro baque que o filme te dá do problema que eles estão passando. Ok, passada essa parte, a gente tem uma outra virada assim, que é agora é o mega spoiler, né, com o aparecimento do Matt Damon. E chega a ser uma repetição de um clichê, né, da ficção científica, né, que você tem um cara que enlouquece ou tem uma inteligência artificial que enlouquece, né? Pois aí tinha até no jogo The Dig, tinha o cientista que ficava louco. Eu acho, assim, eu não acho que de forma alguma compromete o filme. Não, comprometer não. E acho legal, tal, mas é uma coisa que, vendo o filme, eu falei, sabe, eu entendo, eu acho legal o tema no sentido de... Isso vai fazer, eu acho, que um sentido com o final mesmo do filme, que é a Anne Hathaway sozinha. Uhum. E é ele falando, que a filha fala, não deixa ela sozinha. Porque olha o que aconteceu com o outro cara. Sim. Então, pra mim, tem aí um sentido também. E é legal você ver que é um cara que é o cientista máximo, que faz também um sentido com aquela coisa a decisão lógica. Esse era o melhor cara. E o melhor cara, no final, ele só quer sobreviver. Mas a concepção da cena, por exemplo, quando o Matt Damon aparece... alguém pode ter pensado, putz, acho que esse cara vai pirar e vai querer matar todo mundo, vai comprometer a missão de alguma forma, ok. Só que isso, ainda assim, no meu caso, eu estava tão envolvido no filme que eu não pensei nisso. Ok, surpresa, apareceu o Matt Damon, ok, vamos ver o que ele vai fazer. Só que, isso falha desastrosamente na hora que ele tem aquele diálogo sozinho com o Cooper. Porque aí você fala, esse cara vai dar... esse cara vai tentar matar ele agora. Quando eles estavam seguindo lá, eu falei, esse cara é agora. É telegrafado. Muito telegrafado. Assim, aí sim, essa coisa do diálogo, às vezes expor, do Nolan expõe um pouco a situação. Essa foi a primeira edição do Formiga na Tela. Toda quinta-feira tem programa novo. Agradecendo a presença do Gabriel aqui no nosso primeiro programa. Obrigado a participação aí, foi muito legal, gosto muito do site. E espero poder participar mais vezes, assim, ou assistir muitas vezes. É isso aí. Valeu!